O grande desafio dos servos e servas de Deus é passar por esse mundo, passar por Babilônia, passar pelo Egito, passar pelo período Medo-Persa, passar pelo domínio romano sem se contaminar, entendendo o que é realmente a vontade de Deus. Esse desafio nos é lançado, quando o Espírito de Deus coloca na boca de um salmista que o homem de Deus, ele passa pelo vale de Baca, que é um vale árido, ou seja, um lugar muito seco, e faz dele uma fonte. Então, a nossa grande responsabilidade é essa. Esse texto, essa tradução, fiz questão de trazer essa tradução hoje aqui, e não vos conformeis com o sistema desse mundo, no outro texto, não tomeis a forma do sistema desse mundo. Se nós somos saus, na realidade nós somos sal da terra, nós deveremos continuar como sal, mesmo misturados na massa. É a mesma coisa da água salgada. Aparentemente só existe água, mas aplicando nela um processo químico, nós vamos ter a separação da água e do sal. O sal sempre será sal. E o que o Espírito Santo se preocupa é exatamente isso. É que essa mistura, você está dentro de uma empresa, você está dentro de uma escola, você está dentro de uma casa, no meio de uma família, você está num contexto social às vezes terrível, maligno mesmo, e você tem que continuar sendo sal. Você não pode perder a propriedade de sal. E a gente faz com que essa natureza que o Espírito de Deus colocou em nós, ela seja realmente notada, o grande desafio de Deus, tanto no Antigo Pacto como no Novo Pacto, é mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E embora muitas das vezes Ele queira que a gente seja realmente gente participante desse momento. Quando você vê um salmo dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transporta. Você tem que levar em conta que anteriormente ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que é o vale da sombra da morte? Então, nós somos desafiados a ter uma participação, sermos realmente participantes. Eu começo a lembrar de pessoas que conseguiram manter dentro de ambientes terríveis, como é o caso de Esther, lá dentro da Pérsia, como Daniel, dentro da Babilônia com seus 3 amigos. E a gente vê dentro daquele domínio romano, Jesus dizer: olha, está aqui, que coisa linda, no meio de tanta assolação, no meio de tanta opressão romana, graças te dou, ó Pai, pois ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Pessoa que não tinha se conformado, não tinha tomado a forma do sistema desse mundo, do sistema, do contexto no qual eles estavam inseridos naquele momento. E isso Deus vai preparando as pessoas. Para quem Paulo está falando isso agora?
nesse texto aqui. Ele está falando para romanos. Como nós estudamos na lição, Roma era realmente a capital do mundo na época. É como se fosse Manhattan, Nova York lá, né? Embora Washington seja a capital dos Estados Unidos, Manhattan é a capital do mundo, assim como Brasília é a capital do Brasil, mas São Paulo é a capital do sistema todo. Roma estava lá, e as coisas que saíam de lá proliferavam no mundo inteiro. O grande desafio para aquelas pessoas era exatamente esse. E hoje nós estamos sendo desafiados. Esse é o grande desafio, né? Existem momentos que esse lugar, esse mundo no qual estamos, ele se transforma num vale de lágrimas, né? E a gente sabe que o mundo jaz maligno, que o mundo realmente está em condições cada vez piores, e não podemos esperar coisa melhor. Coisa melhor é só do lado de lá, como já temos dito repetidas vezes. Mas enquanto nós estamos do lado de cá, nós temos que fazer isso, temos que nos postar de uma maneira digna do Evangelho. Temos que mostrar a diferença e temos que conquistar realmente pessoas, né? A gente sabe que as igrejas evangélicas, se dependessem só do Espírito Santo, elas seriam assim, pela porta de entrada, é a chamada entrada dos insumos, das pessoas nas mais terríveis situações, como no caso lá que aconteceu na igreja de Corinto. Que entrava pela porta de entrada, entrar pela porta de entrada é redundância, né? Mas o que entrava na igreja de Corinto? Devassos, idólatras, bêbados, efeminados, sodomitas, ladrões, roubadores, maldizentes. Entrava todo esse tipo de pessoa. Mas Paulo diz: olha, o que acontecia dentro, com a participação de todos os crentes da igreja? Sua casa. Mas o que acontecia? Paulo diz isso: olha, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os bêbados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os roubadores, nem os maldizentes herdarão o reino dos céus. E tais fostes alguns de vós, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Então, na porta da saída, na saída dos produtos, saíam pessoas salvas que passariam a viver para Cristo, que passavam naquele instante a viver para Cristo, a conhecer a palavra e a atrair outras pessoas. O cristianismo de hoje está esquecendo da sua essência, está abandonando a sua essência. Porque as pessoas, poucas são lembradas, primeiro, da volta do Senhor Jesus Cristo, que se avizinha. Segundo, da missão maior da igreja. Nós não podemos esquecer que realmente nós somos sal da terra, vós sois o sal da terra. O sal não se conforma. O sal salga o arroz, mas ele continua sendo sal. Ele não passa para o lado de lá e de repente já não tem gosto, porque o sal se converteu ao arrozal. Nós somos despertados para isso. Deus nessa noite quer nos acordar. Nós somos. E aí,
o problema todo é o seguinte, que tudo isso tem um grande objetivo. Olha, por que nós muitas vezes queremos revelação, palavra? Olha, a grande fórmula: e não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Olha aí a revelação: para que comproveis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A fórmula aqui, ó, quem quer ouvir, isso é coisa de rancho de profeta, né? Não se conformar com o mundo, mas se transformar pela renovação da mente, nos leva a termos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, nos leva a entendermos qual é o centro da vontade de Deus. Muita gente está tonta por aí, ó, porque nasci, para que vou viver? Se eu morrer, para que vou morrer? A resposta nós conseguimos, nós temos a fórmula, a palavra de Deus está aí. Nós estamos passando por um lugar difícil. Ora, vale de Baca, ora, vale da sombra da morte, ora, Egito, ora, Pérsia, ora, Babilônia, ora, Roma, domínio romano. Mas o que nós precisamos é sair do outro lado como sal. E o verbo que Jesus aplica é o ser, e o ser é eterno. O estar é transitório. Jesus não disse: vós estáis o sal da terra, vós sois o sal da terra. É por isso que Paulo ratifica, dizendo: não vos conformeis com esse mundo, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé.